Aperta o Play com Vanderlei conversa hoje com Narúbia, líder indígena, jovem, que tem atuado muito na defesa das comunidades indígenas por todo o nosso estado. Narúbia, eu gostaria que você me falasse um pouco dessa sua experiência, dessa representação da comunidade indígena. Olha, é uma experiência que foi herdada dos meus pais, que são líderes indígenas e que me iniciaram, desde os 13 anos, a acompanhá-los nas reuniões de saúde, nos conselhos. E eu, inicialmente, nessa trajetória de liderança, nós indígenas começamos sempre observando, o silêncio. Então eu tive que observar muito antes de poder falar qualquer coisa. E após isso, foi natural. Por muito tempo eu achei que eu não iria entrar nesse caminho, porque eu achava muito pesado todo o enfrentamento feito, E todo o peso, o racismo que nós enfrentamos, como mulher também, Nós somos sempre a liderança feminina indígena, tem um duplo preconceito para enfrentar, Como indígenas, eles acham que a gente não consegue estar lá representando, como mulher também. Então, enfrentar esses espaços e se colocar nele foi muito difícil, foi um momento assim que eu achei que não era para mim esse enfrentamento. Mas quando eu vi, eu já estava lá. Em um certo momento, quando eu vi a necessidade, eu já estava falando. E aí aconteceu naturalmente. Depois eu percebi que os movimentos sociais, eu entrei nos movimentos sociais, era importante uma mobilização para fora da comunidade. Então, a minha trajetória é uma trajetória assim que vai acontecendo organicamente, que é do meu coração mesmo. E depois eu resolvi fazer o direito, aí fui eleita conselheira de cultura indígena no estado do Tocantins. Hoje estou como presidente do Instituto Indígena do Tocantins, estou há mais de 10 anos no movimento nacional e também agora no movimento internacional, fazendo parte aí dos enfrentamentos que a gente tem no mundo, dessa crise climática. E aí eu estou também nessa esfera, levando a voz indígena, levando a voz do Tocantins, dos povos indígenas do Tocantins. Narúbia, eu gostaria que você, além de contar para mim, de que maneira você espera uma política de inclusão social para as comunidades indígenas, comunidades tradicionais? Olha, nós, povos indígenas, há muito tempo não temos uma secretaria no Estado, Isso aconteceu só no início, da criação do Estado do Tocantins. Como nossos povos precisam, têm uma necessidade e uma complexidade de políticas públicas integradoras, porque quando você fala em povos indígenas, você está falando de educação indígena, você está falando de saúde indígena, você está falando de segurança indígena. E nós temos o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, os povos indígenas de uma forma geral, e nós do Tocantins, infelizmente, estamos dentro dessa estatística. Então, quando a gente pensa em povos indígenas, tem que pensar de uma forma integradora, de políticas públicas. A gente precisa que aconteça essa integração e que leve em amplas esferas, Por exemplo, na área cultural, na área ambiental, no turismo. Nós, povos indígenas, temos muito a contribuir com o Estado, para um desenvolvimento sustentável e de valorização da nossa cultura. Eu fico feliz, Narúbia, que você tenha esse conhecimento e conheça a política de inclusão social. Mas eu quero que você comente também sobre agricultura sustentável e preservação cultural dos costumes e da cultura indígena. Olha, governador, isso é muito importante para nós, é muito caro. Essa é uma pergunta fundamental, para os povos indígenas, porque nós, povos indígenas, temos uma ligação com a terra, que é uma ligação cultural, espiritual, alimentar. Então, toda essa produção que nós, povos indígenas, podemos oferecer para o mundo, por exemplo, onde estão as frutas nativas do Tocantins do Brasil? Nas terras indígenas. Onde está o murici? Onde está o buriti? Onde está a mangaba? É na terra indígena. Onde está a sucupira, que é um remédio precioso? Onde está o baru, por exemplo, na Ilha do Bananal, que é uma castanha mais cara que todas as castanhas, que castanha do Pará, que castanha de caju. Nós somos riquíssimos. Nós precisamos só de um governo que olhe isso, que olhe a população indígena, que está preservando e que olhe toda essa natureza que nós temos, que nós reservamos, e não veja isso como algo que vai travar o desenvolvimento. Pelo contrário,
que olhe toda essa riqueza que nós preservamos. Esse povo preservou para nós uma riqueza que já não existe mais no mundo. E nós temos que levar essa riqueza, como aconteceu, por exemplo, com o açaí. As pessoas não conheciam o açaí, menosprezavam porque o brasileiro, e muitas vezes o tocantinense, quer olhar o lado de fora, como se fosse melhor, quer copiar. Não! Nós temos nossa beleza, nós temos nossa cultura, nós temos nossas riquezas que são valiosíssimas. E eu acredito, como filho da terra, que você irá olhar, né, para essa população e todas essas riquezas que estão dentro das reservas indígenas, além do ecoturismo, do etnoturismo, porque se a gente pegar um dos setores que mais cresce no mundo, né, o etnoturismo, o ecoturismo, e onde estão essas florestas preservadas? Onde está a arara vermelha e a arara azul? Onde está a onça pintada? Onde está o pirarucu, que quase foi extinto? Estão nas reservas indígenas. Então, se a gente preparar um turista, e esse turista não é aquele turista, o turista que quer ir numa terra indígena, conhecer uma cultura, não é aquele turista que quer degradar o meio ambiente, que vai levar à prostituição, que vai sujar todo o local. Não, pelo contrário, a gente vê estatisticamente que são pessoas que querem estar em contato, são pessoas. Muitos são estrangeiros, ou seja, trazem ainda, né, o valor da moeda deles, que é mais alto, valorizam mais a cultura, e a gente precisa começar a disseminar esse pensamento, porque tudo começa com a educação, né, de valorização do que é nosso. E nós também, né, querermos conhecer quantos tocantinenses realmente conhecem os povos indígenas aqui do próprio estado. Né? Quantos brasileiros conhecem os povos indígenas? Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Aruba, no governo eu já estive em diversas aldeias, diversas regiões e diversas reservas indígenas. Eu estive na aldeia Santa Isabel, na Ilha do Bananal, já estive com a comunidade xerente aqui de Tocantins, numa formatura onde qualificava professores indígenas para cuidar da língua indígena, da língua portuguesa, e fazer os devidos ensinamentos para a população indígena de todo o estado. E eu, dentro disso aí, fui colhendo informações importantes para que a gente pudesse fazer as políticas de governo voltado para a comunidade indígena. E dentro dos pedidos estão representação no governo. Que o governo que tem ali uma diretoria, uma superintendência, até uma secretaria voltada para a população indígena que é qualificada. Dentro da aldeia nós vimos professores, advogados, doutores, que hoje eles fazem parte da comunidade, querem voltar para continuar com a sua cultura forte, integrada e com inclusão social com as demais comunidades. Então eu fico muito feliz com esse bate-papo que tive com você, que representa a população, a juventude indígena e a liderança dos povos indígenas. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para a população indígena e para a população do Tocantins. Antes de tudo, eu quero parabenizar esse trabalho, né, de realmente ouvir a comunidade, não só passar ali e colher e estar junto e fazer questão de estar, né, construindo com todos os atores, professores, advogados, mestres do saber tradicional, né, enfim, os cantores. Isso é muito importante, porque isso nunca aconteceu, né? Essa escuta atenta às nossas demandas. Eu estar aqui também, né, mostrando essa valorização. É claro que tem uma equipe que trouxe também, que a gente percebe uma movimentação de programa de governo, e para nós, povos indígenas, isso é muito importante. Eu estou aqui não para falar, né, de algo abstrato, mas estou aqui para falar de um programa de governo que está sendo ouvido. Então, parabéns, é muito importante para nós toda essa caminhada que está sendo feita. Você tocou num ponto essencial, que é a educação escolar indígena, que é uma luta histórica do movimento indígena para ter uma educação diferenciada, né? Porque as pessoas, elas não conseguem entender que a nossa cultura tem uma outra dinâmica. Nós temos um outro calendário festivo, as nossas festas são outras, os nossos livros devem ser outros, porque uma criança indígena que está na aldeia não tem a mesma realidade de uma criança da cidade. Então, os livros didáticos delas não podem ser com aquelas frutas, com aquele contexto, né? E tudo isso deve ser pensado, essa diferenciação. Então, tá de parabéns por ter um conselho, inclusive no estado, né, um conselho indígena. Isso é muito bom, é um conselho que vem se fortalecendo, que se fortaleça mais e mais.
E, por último, para deixar a mensagem para o nosso estado, para os povos indígenas do Tocantins, nós precisamos continuar essa luta e ocupar esses espaços políticos, estar aqui, né, conversando com o governador e pensando nas futuras gerações para ocuparmos todos os espaços. Nós precisamos de indígenas no legislativo, no executivo, precisamos estar junto no governo, né, do estado do Tocantins. Eu sei que estar aqui hoje, muitas meninas vão olhar e vão pensar, é possível nós chegarmos aqui, é possível nós ocuparmos esses espaços e falarmos de igual para igual, porque nós todos somos filhos dessa terra, nós todos temos o mesmo potencial. E essa é a esperança e essa é a mensagem que a gente tem para o povo do Tocantins, né, que é um povo que anseia por uma mudança real e concreta, por um líder que faça história, né, no nosso estado mais uma vez, porque a nossa beleza, a nossa riqueza é tão grande. Nós precisamos de homens e mulheres que realmente valorizem e representem o povo desse estado. O Aperte o Play com o Vanderlei conversou com a líder indígena Narúbia, simpática Narúbia, que trouxe tantas informações boas da comunidade indígena, da sua cultura, dos seus costumes, daquilo que a população indígena também espera do próximo governo. Então, Narúbia, muito obrigado e foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, Auiri. Auiri.